Ok. O vídeo ele tem 25 minutos. Marcar aí. Eu acredito que vou falar mais do que 25 minutos. Vamos abrir o texto sagrado que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo de número 1, versículos de número 11 e 12. A partir deste momento. Isso. Nós estamos expondo as cartas paulinas a Timóteo desde um bom tempo, né? Desde quando começamos as reuniões aqui. E nós estamos agora, nesse exato momento, no dia 2 de novembro do ano de 2014, nos versículos de número 11 e 12. São duplas dominicais expostas gradativamente. O versículo de número 11 diz o seguinte: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. É o que diz o texto desta noite. São palavras que são protestadas atualmente, muitíssimo, né? As mulheres protestam sem saber o que significa, né, finalmente, para que foram ditas estas palavras. Não se pode ler esses dois versículos de maneira solta, né, para não ocasionar, não produzir problemas. Também da parte dos homens, nós precisamos ter cuidado. E eu quero, em primeiro lugar, examinar com vocês o que Paulo quer dizer. Tá certo? Primeira coisa bem clara que eu quero deixar para vocês. Paulo está falando de uma mulher casada. Primeira coisa, aqui é a mulher casada. E não apenas isso. É a mulher casada que deve querer ser discípula. A Luciana, ela, quando nós chegamos aqui, ela, não apenas ela, mas outras pessoas já chegaram a dizer, já falaram a respeito do discipulado, crendo que o discipulado não tenha, não seja de tão importante função na vida convertida. Mas eu digo para você, para a Luciana, que o discipulado, ele era, na época do apóstolo Paulo, um importante passo de desenvolvimento. Porque aonde a mulher não era nada, não significava nada, não tinha nenhuma participação em nada, não era observada, considerada, tratada, vista como absolutamente nada, Jesus Cristo revela numa vida pública, quando viveu na época de vida, uma vida voltada também para eles. E o apóstolo Paulo, mesmo não tendo casado, recebeu da parte do Espírito Santo, tendo sido um homem instruído, era praticamente também um rabino, ele era cidadania, ele tinha cidadania dupla, romana e judaica. Ele percebeu a importância do discipulamento feminino e como ela foi introduzida dentro dessa realidade. Então, mesmo que os rabinos, mesmo que os líderes daquele tempo considerassem, opinassem que nenhuma mulher deveria receber, qualquer que fosse, a orientação vinda da Torá,
que nenhuma mulher fosse considerada por qualquer motivo. Sabe-se bem que, mesmo que até as orações dos rabinos fossem a de que eles não fossem, não tiveram, não chegaram a ser mulher, eles diziam: obrigado a Deus por não ser uma mulher. E com relação ao ensino, seria melhor, é uma oração que é muito comum, conhecida dentro da tradição judaica, e até hoje isso existe, preconceito, como é conhecido, é uma palavra que certamente não tem hoje o seu significado real, mas o povo conhece muito como sendo uma palavra que alguém diz sem saber. Então eles tinham e têm ainda, não tanto quanto naquela época, um ditado que diz assim: seria melhor que fossem queimadas as palavras da Torá do que elas fossem entregues às mulheres. Então, é uma coisa que já está enraizada, mas que, mesmo que ela esteja assim, na nossa tradição, né, e as mulheres hoje querem se mostrar revolucionárias. Eu falei no domingo passado a respeito da emancipação feminina, não chegou a ser gravada, porque a gravação foi cortada por causa das outras gravações que estavam dentro do cartão de memória da câmera filmadora, mas eu cheguei a dizer que a emancipação é uma coisa, e é uma coisa bonita e correta, não a revolução. O apóstolo Paulo, sim, apoiava a emancipação feminina. Inclusive, ele fala nos versos anteriores, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia, bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, mas com boas obras. Ele está revelando que havia sim a possibilidade das mulheres trabalharem, servirem ao Senhor. Isso é uma coisa que foi inserida gradativamente dentro da realidade do corpo, da igreja do Senhor. Os homens eram casados com as mulheres participavam. Desde os Atos dos Apóstolos, nós percebemos isso, e eu vou citar daqui a um tempo, nessa exposição, essa realidade. E Paulo se opôs radicalmente ao pensamento rabínico, ao pensamento judaico da época. Na verdade, é bem interessante percebermos que essa oposição não era apenas uma oposição qualquer, por simplesmente ser dito: não, a mulher não é um objeto descartável, não é um ser desconsiderado, não é uma criatura que Deus criou pura e simplesmente para existir. Não, o apóstolo Paulo tinha na sua consciência a realidade de que elas não deveriam ser mantidas na ignorância, na menoridade. Elas deveriam receber a instrução tais e quais as pessoas do sexo masculino. Elas deveriam ser ensinadas no Evangelho. Isto é de grande importância. Mas, no que diz respeito ao que o texto está dizendo, o contexto é de que elas deveriam ter tranquilidade ao receber esse ensino. Elas deveriam ser auto-consideradas como sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não fosse difamada. Ele diz isso a Tito. Ele diz isso a Tito. Mas ele diz também, ele disse isso bem depois, na próxima carta. Mas antes, ele já trata essa realidade para com elas. Ele simplesmente sabe da importância de cada mulher casada e daquelas que estavam para se casar. Paulo não quer que as mulheres cristãs, em um mundo em que o homem era o único dominador absoluto, também viessem a ser conhecidas como esposas vestidas de calças, e também fossem consideradas como chefes diante do marido. Isso não era bom, não era bom.
Isso não faria bem nenhum, nem ao Evangelho, nem a elas como igreja de Jesus Cristo. Além de tudo isso, também vai de encontro, essa realidade vai de encontro com a ordem da criação do Senhor Deus. Paulo certamente está encantado de uma mulher emancipada, eu repito, mas não de uma mulher revolucionária ou autoritária. Em segundo lugar, eu quero dizer para você, me ouve, quando o apóstolo Paulo começa a expor essa realidade, ele fala da palavra sujeição. Mas quando ele fala da palavra sujeição, a intenção dele não é retirar com uma mão o que ele deu com a outra. Ele está fazendo com que fosse analisado, visto, que a mulher não era uma escrava, não era uma boneca, não era uma servente. Não. Paulo, com esta palavra, indica, a palavra sujeição, o fato de que o homem foi criado como cabeça da mulher. Mas esse cabeça significa ser algo totalmente diferente do que ser chefe ou dono dela. É um perigo muito grande. Então, o ser humano do sexo masculino, ele, quando não tem ao Senhor Jesus Cristo, ele quer se utilizar da masculinidade dele, de alguma forma, para poder dominar a mulher, chefiar a mulher. E nós percebemos que o homem cristão, ele não domina a mulher, mas ele serve a mulher. Está lá em Efésios, capítulo de número 5, do versículo 22 em diante. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Já começa aqui, Ele não só é o cabeça, como é o salvador. O cabeça, ele cuida do corpo, né? Então já dá para perceber a realidade da serventia da cabeça. A cabeça serve para manter o corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Estou parafraseando os versículos aqui, tirando só, extraindo o que nós temos necessidade de tratar. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de pé, se também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então é uma relação, entrelaçada. Grande é o mistério. Na missa católica existe um momento da celebração que fala o seguinte: este é o mistério da nossa fé, anunciamos a morte de Cristo, tal. Este é o mistério da salvação. É uma coisa assim. Mas o mistério já está revelado. Jesus não é esse mistério guardado. Jesus não é, como diz aqui o apóstolo Paulo, não é este mistério aonde nós observamos na palavra e ficamos apenas a deslumbrar, a admirar, a acreditar que Ele está distante de nós. Este mistério está revelado. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas há sim, dentro desse tipo de celebração, um zelo sem entendimento. E se de fato esse entendimento fosse vívido,
verdade o nosso país seria outro. Se de fato esse mistério não estivesse encoberto, a realidade não seria a que nós vivemos. E a palavra de Deus, na verdade, ela está muito afastada da sociedade. O povo pode dizer que tem, mas a tradição, nesta tradição, particularmente falando, não há como se perceber outra coisa com relação a isso. Então, quando se percebe a relação entre Cristo e a igreja e o combate travado de Jesus Cristo com a sua igreja, em desejar permanecer com ela, como é no casamento, nós percebemos como é fácil hoje as pessoas revelarem que não têm nenhum acesso à palavra de Deus. E o versículo de número 12, ele continua a explicação com relação a essa submissão. Ele diz: e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Bem rapidinho, antes de continuar, Zezinho, eu gostaria de saber se você está aí, consegue ver a gravação. Veja, dá uma olhada daí, por favor. Olha para aí. Se está, quando essa tela ficar escurecida, de vez em quando tem uma olhada. É porque acabou a gravação, ou o tempo de gravação, para eu voltar a gravar. Dá para ver? Tá ainda, então vamos lá. Deixa eu só olhar de vez em quando. Então eu quero com você continuar isso aqui, que está me escutando, que está me assistindo aí. Veja bem, escute bem. O apóstolo Paulo nesse momento fala a respeito de que a mulher não deve ensinar. Então já perceba o contexto, já perceba a coisa como está diferente. Então você pega esse versículo solto, você vai se espantar. Então qual é a realidade que está sobre o versículo 12? É a de que o homem foi criado primeiro, de que o homem inicialmente, né, porque outros versículos virão, mas eu quero hoje tratar só disto, eu quero tratar de três coisas dentro desse versículo 12, referentes ao que a mulher representa para o marido, dentro desse silêncio, tá? Dentro desta submissão e da autoridade que o homem tem sobre ela. Então Paulo continua aqui com o ponto anterior, dando continuidade. E de novo, novamente, nós devemos ter muito presente que ele fala da mulher casada. Então não fugiu a este progredir de pensamento. Então, destas palavras não devemos fazer uma regra geral. Não é para toda mulher, tá bom? É para a mulher casada. Muito menos pode ser segundo o que diz Tito. Mais à frente, o apóstolo Paulo revela para mais uma pessoa, é mais uma carta pessoal, apostólica a Tito. Essa passagem, esse versículo também não tem nada a ver com o que ele diz a Tito no capítulo de número 2, versículo de número 3 e 4, que diz assim, que as anciãs devem dar bom ensino para as mulheres jovens. Então a mulher que já é mais vivida não está dentro dessa realidade. Por quê? Porque ela já foi ensinada. É lógico, tá? É lógico. A mulher, a anciã, a mulher madura, pelo contrário, ela deve ensinar. Ela deve ensinar as mulheres jovens, as mulheres de modo geral, não só as casadas. O texto não fala mulher casada, nem o contexto, ou solteira. A mulheres jovens. Paulo, portanto, é claro que não se refere, esse texto também, não se refere a uma proibição absoluta, o texto de Tito, não é, para as mulheres não ensinarem de um modo geral. O que o preocupa é a relação, é aquela relação entre a mulher casada com o seu marido. É a preocupação do apóstolo Paulo. A mulher casada não deve se constituir em mestre de seu marido. Em suma, em resumo é isso. E este mestre, ela sendo um mestre, ensinar segundo ao que seja dito, ela ser um chefe, ela ser um mestre dele, né?
tendo o caráter de ditar o que é lei ou de se impor contra ele. Isto não é permitido, diz o apóstolo Paulo. Uma esposa não deve impor a lei ao seu marido, nem se fazer de chefe sobre ele. É aquele ditado que o pessoal costuma dizer: chama a mulher de patroa. O marido diz: a patroa está em casa, a delegada está em casa. São expressões que desfazem a beleza da graduação entre a criação: marido, mulher, homem, marido, esposa, homem e mulher. Agora é interessante nós percebermos o contexto das mulheres nas Escrituras que ensinavam. Esse contexto é para as mulheres experientes. Nós observamos nas Sagradas Escrituras, por exemplo, Abigail. Abigail foi a mulher que Davi tomou para ele de um outro homem. E o texto de 1 Samuel 25, versículo 30 e 31 diz assim: e há de ser que, usando o Senhor contigo, isso ela falando para Davi, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito e que houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, ela se dirige a ele, não é a Deus. Está se falando aqui de uma mulher e um homem. Ela diz: então, meu Senhor, não será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o teu haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Ela estava pré-anunciando a catástrofe contra o seu marido. E a humildade desta mulher, ela não revolucionou, ela não escandalizou-se, mas o contexto da Sagrada Escritura, este contexto sendo mais antigo, revela a sensibilidade, inclusive num momento tão complexo como este. Vemos ela exortando. A forma como uma mulher exorta é diferente na palavra do Senhor, comparada a uma realidade masculina. O provérbio diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. A instrução da bondade. Como é bonito ver uma mulher falando com sabedoria. Nós observamos Prisca, que é o nome correto dado a Priscila e Áquila. Lá em Atos dos Apóstolos, Priscila era casada com Áquila. Ele, o apóstolo Paulo, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão ele lhe expuseram o caminho de Deus. Então era um casal, né? Foram os dois, não foi só um. Então, uma só carne encontrando-se com o caminho do Senhor. Quanto a nós, né? É o que de fato revela Atos capítulo 21 agora. Quanto a nós, concluída a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então esse texto aqui de 21, capítulo 21, é o que vem depois, né? Com uma pequena contradição aqui que eu cometi. O capítulo 18